Ao longo dos longos anos de exploração humana do universo, nossa compreensão sobre as vastas extensões estelares continua a se aprofundar. No entanto, quanto mais exploramos, mais sentimos nossa pequenez. Este universo infinito contém inúmeros mistérios esperando para serem desvendados. Desde planetas com temperaturas superiores a 4.000 graus Celsius, passando pelas superterras, que são 2 vezes maiores que o nosso planeta, até satélites misteriosos no espaço que são considerados sondas alienígenas. Então vamos lá, nossa história começa agora. Desce-se em 5ª posição, o enorme vazio, Bootes Void. Em 1981, o astrônomo Robert Kushner e seus colegas descobriram um fenômeno impressionante enquanto estudavam o universo, o chamado vazio de Bootes. Essa descoberta chocou a comunidade científica. Este vazio está localizado a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra, na direção da constelação de Bootes, entre a Ursa Maior e a constelação de Hércules. É uma gigantesca região no universo com pouquíssimos galáxias, medindo cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Para entender seu tamanho, imagine que, se reduzíssemos a Via Láctea ao tamanho de uma moeda, o vazio de Bootes seria equivalente a um campo de futebol. O motivo pelo qual esta área é chamada de vazio é a quantidade extremamente pequena de galáxias presentes ali. Dentro desse vasto espaço, os cientistas identificaram apenas cerca de 60 galáxias. Comparado a uma região típica do universo, onde normalmente haveria cerca de 2.000 galáxias, a baixa densidade no vazio de Bootes é surpreendente. A razão pela qual o vazio de Bootes existe ainda é um mistério. Alguns cientistas acreditam que ele pode ter se formado pela fusão de vazios menores. Outra teoria sugere que ele seja um resultado natural da formação de estruturas em larga escala no universo primitivo. De qualquer forma, sua existência desafia a noção de homogeneidade do universo. Se houvesse uma civilização vivendo em uma das galáxias do vazio de Bootes, seu céu noturno seria muito diferente do nosso. Com quase nenhuma galáxia ao redor, ao olhar para cima, eles veriam uma escuridão quase total, em vez de um céu cheio de estrelas. Talvez eles demorassem muito mais tempo para perceber o verdadeiro escopo do universo. 4ª posição. O planeta mais quente, Kelt 9b. Kelt 9b é um exoplaneta extremo descoberto em 2017 pelo projeto de pesquisa Kelt. Localizado a cerca de 670 anos-luz da Terra, é o exoplaneta mais quente já identificado, pertencendo à categoria dos Júpiteres ultramornos. Kelt 9b orbita uma estrela chamada Kelt 9, que é uma estrela do tipo B9A0, extremamente quente e de rotação rápida. Este exoplaneta tem quase o dobro do tamanho de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, mas sua densidade é muito menor. O aspecto mais marcante de Kelt 9b é sua temperatura. A superfície deste planeta pode atingir cerca de 4.327 graus Celsius, enquanto a temperatura da superfície da sua estrela é de 9.897 graus Celsius, quase o dobro da do nosso Sol. O ano em Kelt 9b é extremamente curto. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 36 horas. Devido à sua temperatura extrema, Kelt 9b apresenta fenômenos incomuns. Por exemplo, metais que normalmente seriam sólidos ou líquidos podem existir em forma gasosa em sua atmosfera. Além disso, sua atmosfera está constantemente escapando para o espaço, como se fosse um balão vazando lentamente. 13ª posição, a estrela mais misteriosa, Kaique 846-0852 ou Estrela de Thebe. A Estrela de Thebe, oficialmente conhecida como Kik 846-2852, é um dos objetos celestes mais enigmáticos já observados.
Localizada na constelação de Cisne, a cerca de 1470 anos-luz da Terra, esta estrela tem intrigado os astrônomos devido ao seu comportamento incomum. A característica mais notável da estrela de Thebe é seu padrão irregular de variação de luminosidade. Em comparação com outras estrelas, ela apresenta quedas abruptas de brilho, que às vezes chegam a 22%. Este comportamento está muito além do que é esperado em eventos típicos de ocultação astronômica. Essas variações de brilho ocorrem de forma imprevisível e podem durar dias ou semanas. Os cientistas têm apresentado diversas hipóteses para explicar o fenômeno. Algumas teorias sugerem que um grande enxame de cometas ou uma nuvem irregular de poeira pode estar bloqueando a luz da estrela. Outras possibilidades incluem colisões planetárias que deixaram um campo de destroços, ou até mesmo o efeito de materiais interestelares entre a Terra e a estrela. Recentemente, descobriu-se que a estrela pode ter uma companheira estelar, o que poderia explicar parte de seu comportamento anômalo. No entanto, nenhuma teoria até agora consegue explicar completamente os dados observados. Alguns cientistas propuseram hipóteses mais ousadas, sugerindo que as mudanças na luminosidade da estrela poderiam ser causadas por uma megaestrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, usada para captar energia estelar. Apesar do interesse público nessa possibilidade, a maioria dos astrônomos prefere buscar explicações naturais antes de considerar teorias tão avançadas. Segunda posição. O Grande Muro de Hércules Corona Boreal. O Grande Muro de Hércules Corona Boreal é a maior estrutura conhecida no universo observável, descoberta por astrônomos em novembro de 2013. Sua escala é impressionante, estendendo-se por cerca de 10 bilhões de anos-luz. Para se ter uma ideia do seu tamanho, considere que o diâmetro da nossa Via Láctea é de aproximadamente 100 mil anos-luz. Isso significa que, se a Via Láctea fosse do tamanho de uma moeda, o Grande Muro seria equivalente a 10 mil moedas alinhadas. Localizado próximo às constelações de Hércules e Corona Boreal, esta estrutura está a cerca de 10 bilhões de anos-luz da Terra. Quando olhamos para ela, estamos observando o universo como ele era há 10 bilhões de anos, já que a luz leva todo esse tempo para nos alcançar. O Grande Muro não é uma parede literal, mas uma vasta coleção de galáxias interligadas gravitacionalmente, formando uma rede colossal. Estima-se que contenha dezenas de milhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Foi identificado por meio do estudo da distribuição de explosões de raios gama, os eventos mais energéticos do universo, que geralmente ocorrem em regiões densamente povoadas por estrelas. A descoberta do Grande Muro de Hércules Corona Boreal desafia teorias cosmológicas existentes. Segundo nosso entendimento atual, a matéria deveria estar distribuída de forma relativamente uniforme, em grande escala no universo. No entanto, a existência de uma estrutura tão massiva contraria esse princípio e exige uma reavaliação das teorias sobre a formação e evolução do cosmos. Segunda posição, a tempestade hexagonal de Saturno. No início da década de 1980, a sonda Voyager da NASA detectou um fenômeno natural impressionante em Saturno. A tempestade hexagonal, localizada no polo norte do planeta. Esta estrutura em forma de hexágono é composta por nuvens e tem um diâmetro de cerca de 30 mil quilômetros, maior que o diâmetro da Terra. Trata-se da maior formação atmosférica geométrica já observada no Sistema Solar. Desde sua descoberta, a tempestade hexagonal tem intrigado os cientistas. O mais notável é que, apesar das dinâmicas atmosféricas em Saturno, esta estrutura manteve sua forma estável por décadas, algo extremamente raro. A explicação mais aceita para a formação do hexágono envolve os ventos de alta velocidade no polo norte de Saturno. Esses ventos, que variam de intensidade dependendo da localização,
criam padrões ondulatórios conhecidos como ondas de Rossby, que acabam resultando na formação de 6 picos que constituem o hexágono. Essa estrutura peculiar foi alvo de investigações mais detalhadas pela sonda Cassini, lançada pela NASA, que capturou imagens de alta resolução e coletou dados valiosos para entender melhor esse fenômeno. Curiosamente, o hexágono só é visível no Polo Norte de Saturno, e não há formação semelhante no Polo Sul, o que levanta ainda mais questões sobre as condições atmosféricas distintas entre os polos. Cena posição: o maior buraco negro já encontrado. Em 2023, cientistas descobriram um buraco negro colossal no centro do aglomerado de galáxias Fênix, localizado a cerca de 5,7 bilhões de anos-luz da Terra. Este buraco negro supermassivo não apenas quebrou todos os recordes conhecidos, mas também desafiou nossa compreensão dos limites do universo. Para contextualizar, o buraco negro no centro da Via Láctea, Sagitário A, possui uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a do Sol, o que já é impressionante. No entanto, o buraco negro no centro do aglomerado de Fênix tem uma massa de 100 bilhões de vezes a do Sol, ou seja, 25 mil vezes maior que Sagitário A. Se fosse colocado no centro do nosso sistema solar, este buraco negro engoliria facilmente todos os planetas, e seu horizonte de eventos se estenderia além da órbita de Plutão. Este gigante também continua crescendo, consumindo cerca de 60 massas solares de material a cada ano. Ele funciona como um aspirador cósmico insaciável, sugando gases, poeira e até mesmo sistemas estelares inteiros. Última posição: superterras. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram muitos planetas com características semelhantes às da Terra. Um exemplo fascinante é Kepler 452b, apelidado de Terra 2.0, descoberto em 2015 pelo telescópio espacial Kepler da NASA. Este exoplaneta está localizado na constelação de Cisne, a cerca de 1.400 anos-luz da Terra. Kepler 452b tem um diâmetro 1,6 vezes maior que o da Terra e uma massa estimada em até 5 vezes a da Terra, classificando-o como uma superterra. O planeta orbita uma estrela semelhante ao Sol e está situado em sua zona habitável, conhecida como Zona de Cachinhos Dourados, onde as condições permitem a existência de água líquida na superfície. Cientistas acreditam que Kepler 452b está nesta zona há mais de 6 bilhões de anos, fornecendo tempo suficiente para que formas de vida complexas possam ter se desenvolvido. No entanto, há desafios. A maior gravidade do planeta devido à sua maior massa e o risco de efeitos estufa causados pelo envelhecimento de sua estrela podem impactar a habitabilidade ao longo do tempo. 8ª posição: o objeto de Hogg, descoberto em 1950 pelo astrônomo Arthur Hogg. O objeto de Hogg é um dos sistemas galácticos mais incomuns. Ele está localizado na constelação de Serpens, a cerca de 600 milhões de anos-luz da Terra, e possui a aparência de um anel cósmico gigante. O centro do objeto é formado por estrelas velhas e avermelhadas, enquanto o anel externo é composto por estrelas jovens e azuis, separadas por um espaço vazio. Esse padrão distinto e sua origem ainda intrigam os cientistas. Uma hipótese sugere que o objeto de Hogg foi formado pela colisão de galáxias há bilhões de anos, mas a ausência de evidências claras de impacto deixa essa teoria aberta a questionamentos. 7ª posição: o planeta das chuvas de vidro, HD 18973b, localizado na constelação de Cisne, a cerca de 63 anos-luz da Terra. HD 18973b é um planeta gasoso descoberto em 2005. Ele possui um clima extremo e temperaturas que atingem 930 degrees. Uma das características mais notáveis deste planeta é sua chuva de vidro horizontal.
Na atmosfera, partículas de silicato vaporizado condensam-se em minúsculos grãos de vidro que são lançados horizontalmente por ventos supersônicos a mais de 8.700 km/h. Além disso, HD 1809-733b está em rotação síncrona, com um lado permanentemente voltado para sua estrela, criando um contraste drástico de temperaturas entre seus hemisférios. Sexta posição. Oumuamua, o visitante interestelar. Em outubro de 2017, astrônomos detectaram Oumuamua, o primeiro objeto interestelar conhecido a atravessar o sistema solar. Seu nome significa mensageiro distante em havaiano. Com formato alongado e incomum, estimado em 100 a 1.000 metros de comprimento, ele chamou atenção pela sua alta velocidade e aceleração inesperada ao sair do sistema solar, fenômeno que ainda intriga cientistas. Hipóteses variam entre um fragmento de gelo ou rocha até teorias especulativas, sugerindo que poderia ser uma sonda alienígena. Quinta posição. Planetas errantes. Descobertas em 2018, planetas como SIMP J01 36656 não orbitam nenhuma estrela, vagando sozinhos pela galáxia. SIMP JZ1 36656, localizado a 20 anos-luz da Terra, é 12 vezes maior que Júpiter e apresenta um campo magnético 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. Apesar de não ter uma estrela próxima, sua superfície é extremamente quente devido à atividade interna. Estima-se que esses planetas errantes sejam muito mais numerosos do que se pensava, com até 1 por cada 4 estrelas da galáxia. Quarta posição, o Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é uma região do Sistema Solar além da órbita de Netuno, contendo milhões de corpos gelados. Entre eles estão Plutão e outros planetas anões, como Eris e Makemake. Os objetos do cinturão são remanescentes do início do Sistema Solar, funcionando como cápsulas do tempo que preservam informações sobre sua formação. Um fenômeno intrigante na borda do Cinturão de Kuiper é o Penhasco de Kuiper, onde há uma queda abrupta no número de objetos, um mistério que ainda desafia cientistas. Terceira posição, o Grande Atrator. Na década de 1970, os astrônomos descobriram que nossa galáxia, junto com outras ao redor, está sendo atraída para uma região misteriosa chamada Grande Atrator. Localizado a cerca de 150 a 250 milhões de anos-luz na direção das constelações de Sagitário e Centauro, sua gravidade imensa influencia o movimento de milhares de galáxias. Embora sua verdadeira natureza ainda seja incerta, especula-se que possa ser um enorme aglomerado de galáxias ou uma grande concentração de matéria escura. Segunda posição. O pôr do Sol azul em Marte. Enquanto o céu da Terra é azul e nossos pores do Sol são vermelhos, em Marte ocorre o oposto. Os pores do Sol marcianos têm uma tonalidade azul devido à dispersão da luz pelo pó fino em sua atmosfera. As primeiras imagens desse fenômeno foram capturadas pelo rover Spirit da NASA em 2005. Oferecendo uma visão deslumbrante e um lembrete das diferenças atmosféricas entre os dois planetas. Primeira posição, o satélite Cavaleiro Negro. O satélite Cavaleiro Negro é um dos mistérios mais controversos do espaço. Segundo teorias conspiratórias, seria uma sonda alienígena orbitando a Terra há cerca de 13.000 anos. A lenda começou em 1899, quando Nikola Tesla captou sinais de rádio misteriosos que ele acreditava serem de origem extraterrestre. Em 1998, o programa STS-88 da NASA fotografou um objeto preto e irregular flutuando no espaço. A NASA afirmou tratar-se de um cobertor térmico perdido por astronautas, mas muitos acreditam que seja o misterioso Cavaleiro Negro.